Olá, webjuristas! Sejam muito bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que afeta milhares de famílias em todo o Brasil. A luta para conseguir que os planos de saúde cubram terapias essenciais para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, o TEA. Você já passou pela angústia de receber uma prescrição médica para uma terapia, como musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia para o seu filho, e logo em seguida receber uma negativa do plano de saúde? A justificativa é quase sempre a mesma: não tem esse tratamento na lista da ANS. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar essa história. Vamos entender o que é essa famosa lista da ANS e como uma decisão do STJ de 2022 virou o jogo de cabeça para baixo e, o mais importante, como uma nova lei, a Lei 14.454, veio para colocar um ponto final na discussão, fortalecendo o direito dos pacientes. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar um passo a passo prático, um verdadeiro guia de como agir caso o seu direito seja negado. Vamos juntos entender esses direitos. Para começar, a gente precisa entender o centro de toda essa confusão, o chamado rol de procedimentos da ANS. Pensa nesse rol como uma lista, um cardápio oficial de tudo que os planos de saúde são, no mínimo, obrigados a cobrir. Lá constam consultas, exames, cirurgias, tratamentos e tudo mais que seja de cobertura obrigatória. Durante muitos anos, essa lista era motivo de grande briga na justiça. E a queixa é a seguinte: essa lista é taxativa ou exemplificativa? Calma, os nomes são complicados, mas a ideia é bem simples. Se a lista for taxativa, ela seria um cardápio fechado. O plano só precisa cobrir o que está escrito nela, e nada mais. Já se essa lista for exemplificativa, a lista é apenas um exemplo, um piso mínimo. Ou seja, se o médico prescreve um tratamento eficaz que não está na lista, o plano de saúde pode ser obrigado a cobrir mesmo assim. Por muito tempo, a Justiça, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que a lista era exemplificativa, ou seja, era só um guia mínimo. Isso era ótimo para os pacientes. Mas, em junho de 22, veio um balde de água fria. A segunda sessão do STJ, em um julgamento que parou o país, que foram os embargos de divergência em recurso especial 1886929, decidiu que a regra geral era que esse rol da ANS seria taxativo. A justificativa dos ministros para isso era garantir a previsibilidade e o equilíbrio financeiro dos contratos. A ideia era que, se os planos tivessem que cobrir tudo, sem limites, os custos iriam explodir e o preço das mensalidades ficaria impagável para a maioria da população. Só que essa decisão não foi absoluta. Eles criaram o que a gente chamaria de taxatividade mitigada. A lista era fechada, mas com algumas brechas. Em situações muito excepcionais, a Justiça ainda poderia mandar um plano cobrir um tratamento fora dessa lista. Mesmo com essas exceções, a decisão causou um pânico generalizado. Milhares de famílias, especialmente as de pessoas com TEA, elas dependem de terapias contínuas. E assim, em setembro de 2022, apenas 3 meses depois da decisão do STJ, nasceu a Lei 14.454. E essa lei, na prática, veio para derrubar o entendimento do STJ e tranquilizar as famílias. E o que diz essa nova lei? Ela estabelece que, mesmo que um tratamento não esteja na lista da ANS, o plano de saúde será obrigado a cobrir o tratamento se houver o cumprimento de pelo menos um desses seguintes critérios. Primeiro, ter sua eficácia comprovada cientificamente. Ou seja, se existem estudos, evidências científicas de que aquele tratamento funciona para aquela condição, ou, a segunda condição, ter uma recomendação do CONITEC, que é a comissão do SUS, ou de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Em resumo, a lei colocou a ciência e a indicação médica acima da lista da ANS. Se o tratamento é prescrito pelo médico e tem eficácia comprovada, o plano tem que cobrir. Ponto. Certo. Agora que a gente entendeu a regra geral, vamos para o nosso foco principal: as terapias para o transtorno do espectro autista, o TEA. E é aqui que a notícia é ainda melhor. Vamos falar especificamente da musicoterapia, da ecoterapia, que é aquela que usa cavalos, e da hidroterapia. Mesmo antes da nova lei, o próprio STJ, a mesma corte daquela decisão polêmica, já vinha decidindo de forma consistente que essas terapias são de cobertura obrigatória para pacientes com TEA, desde que, claro, exista a indicação do médico. Por quê? Porque o STJ já reconhecia que o tratamento para o autismo deve ser multidisciplinar e amplo.
A justiça entende que essas não são terapias alternativas ou estéticas, mas sim métodos eficientes de reabilitação, essenciais para o desenvolvimento da comunicação, da coordenação motora, da interação social e da qualidade de vida do paciente. Existem diversos estudos científicos que comprovam os benefícios da musicoterapia, da ecoterapia e também da hidroterapia para pessoas com TEA. Ou seja, elas se encaixam perfeitamente no critério de eficácia comprovada, que é exigido pela nova lei. Portanto, hoje, a junção da nova lei 14.454 com o entendimento que a Justiça já tinha sobre o tema forma uma base jurídica muito sólida para exigir essa cobertura. O plano negou meu tratamento, o que fazer? Ok, a lei está do meu lado, a Justiça está do meu lado, mas na prática, o plano de saúde me mandou um não. E agora, o que eu faço? Você precisa agir de forma estratégica. Passo número 1. Exige uma negativa por escrito. Isso é fundamental. O plano de saúde é obrigado a te fornecer um documento ou um protocolo muito claro, explicando o porquê dessa recusa. Não aceite uma negativa por telefone. Se for o caso, grave essa ligação, mas sempre peça o documento. Ele é uma prova principal e você vai precisar dela. Passo número 2. Tenha um relatório médico impecável. Volte ao médico que acompanha seu filho ou a pessoa com TEA que você está ajudando e peça um laudo mais detalhado. Esse laudo precisa ter o diagnóstico de TEA, a indicação clara da terapia com a frequência de sessões e, o mais importante, uma justificativa explicando por que aquela terapia específica é essencial para o desenvolvimento daquele paciente e quais seriam os prejuízos se o tratamento for interrompido. Se o médico puder citar evidências científicas, ainda melhor. Passo número 3. Faça você mesmo uma reclamação na ANS. Você pode fazer isso pelo site ou pelo telefone da agência. Em alguns casos, uma notificação da ANS para a operadora já resolve esse problema. É um passo importante e pode ser feito ao mesmo tempo que você avança para o próximo passo. Passo número 4, e esse é o mais decisivo. Busque um advogado especializado em direito da saúde. Com a negativa do plano e um laudo médico em mãos, um especialista vai poder analisar seu caso e entrar com uma ação na justiça. E aqui vem uma das ferramentas mais poderosas, as tutelas de urgência, que no popular são chamadas de liminares na justiça. A liminar ou tutela de urgência é uma decisão rápida, que o juiz pode dar logo no início do processo, obrigando o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento de forma liminar ou antecipada. Por quê? Porque a saúde não pode esperar. O juiz entende que a demora do processo pode causar um dano irreparável ao desenvolvimento da criança e, por isso, ele defere a antecipação do pedido da causa antes do seu julgamento final. Com essa liminar favorável, o tratamento começa ou continua, enquanto esse processo judicial segue seu curso normalmente. Esse caminho pode ser bastante cansativo, eu sei. Mas a mensagem principal que eu quero deixar aqui é a seguinte: a lei e a jurisprudência atual estão, de forma robusta, do lado do paciente com transtorno do espectro autista. A recusa do plano de saúde, na maioria das vezes, é uma prática abusiva e você não precisa aceitar esse tipo de negativa. A cobertura do tratamento multidisciplinar, incluindo terapias como musicoterapia, ecoterapia e hidroterapia, é um direito, não abdique dele. A informação é a sua maior ferramenta. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para poder lutar por eles. Mas agora eu quero ouvir você. Você já passou por uma situação parecida? Conseguiu esse tipo de cobertura? Deixe a sua história aqui nos nossos comentários. A sua experiência pode ser a luz que outra família está precisando para não desistir. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais notícias jurídicas.